Oi, eu sou o Jorge Guerra. Eu sou a Kelly Cadames. E esse é o Direito em Português, um projeto do Regra dos Textos que te ajuda a entender um pouco melhor sobre os assuntos jurídicos que são a bola da vez da discussão. Hoje a gente vai conversar sobre o papel das Forças Armadas e os estados de defesa e de sítio. Fica com a gente que vamos te ajudar a entender um pouquinho melhor sobre o que a Constituição fala sobre esses assuntos. A demissão do general Fernando Azevedo do Ministério da Defesa e dos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica na semana do aniversário do golpe militar de 64 acendeu um alerta sobre as intenções do presidente Jair Bolsonaro. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. A demissão de Azevedo tem sido atribuída a uma discordância dele em relação à possibilidade de decretação de um estado de defesa em meio à crise sanitária causada pelo coronavírus e à queda da popularidade do presidente Jair Bolsonaro diante da resposta ineficaz do governo federal à pandemia. Balança, mas não Cai, porra, caralho! Bolsonaro tem falado, inclusive, sobre o uso das Forças Armadas nos estados em meio à crise gerada pela pandemia. Ele disse que o exército dele não vai ser usado para apoiar medidas que impedem a circulação de pessoas que foram decretadas pelos governadores e prefeitos para tentar conter o avanço da doença. é genocida. Mas, afinal, qual é o papel das Forças Armadas previsto na Constituição? As Forças Armadas são do presidente da República? Seu cu! O artigo 142 da Constituição é o que trata sobre a função dos militares. Ele diz o seguinte: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Acontece que esse artigo é vago e tem sido utilizado, inclusive por apoiadores do Presidente da República, para justificar um golpe de Estado. Mas aqui é preciso deixar as coisas bem claras. A Constituição Federal, ela não autoriza uma intervenção militar no nosso país. A Carta não dá às Forças Armadas um poder moderador, que é basicamente o que alguns apoiadores do Presidente da República vêm alegando ultimamente. É uma burrice coletiva sem explicação. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, já se posicionou sobre isso. No ano passado, o ministro Luiz Fux rechaçou esse papel de poder moderador das Forças Armadas. Ele decidiu que Bolsonaro não pode acionar o Exército contra a atuação do Congresso ou do Judiciário. Luiz Fux, na sua decisão, disse o seguinte: a chefia das Forças Armadas é poder limitado, excluindo-se qualquer interpretação que permita sua utilização para indevidas intromissões no independente funcionamento dos outros poderes, relacionando-se a autoridade sobre as Forças Armadas às competências materiais atribuídas pela Constituição ao presidente. Agora a gente já entendeu qual é o papel das Forças Armadas segundo a Constituição. Mas o que é que isso tem a ver com o estado de sítio e estado de defesa? Bom, Bolsonaro tem cogitado aqui e ali decretar estado de sítio ou de defesa em razão do agravamento da pandemia de coronavírus no país. Acontece que a Constituição proíbe essa alternativa. Além disso, o presidente tem comparado algumas ações dos governadores com estado de sítio ou de defesa por causa das restrições impostas por decretos locais. Mas isso não tem nada a ver com nenhum desses dois dispositivos que estão dispostos na Constituição. O estado de sítio é uma medida excepcional que pode ser decretada para a defesa interna do país em caso de instabilidade institucional devido a uma crise política, militar ou calamidade natural, como um desastre ambiental de grandes proporções, por exemplo. No caso do estado de sítio, essa medida é decretada pelo presidente, mas ela precisa de uma aprovação prévia por maioria absoluta no Congresso Nacional. O estado de sítio é válido por 30 dias, mas pode ser prorrogado quantas vezes for necessário. Essa medida permite suspender algumas garantias constitucionais, como é o caso da liberdade de reunião, do sigilo das comunicações e da inviolabilidade das correspondências, além de poder obrigar os cidadãos a permanecer em algum local determinado. Ninguém sai! E uma coisa importante: antes do estado de sítio, é preciso que tenha sido decretado um estado de defesa e que ele não tenha conseguido resolver o problema. O estado de defesa também é decretado pelo presidente da República, mas ele precisa de aprovação do Congresso Nacional. Ele pode ser decretado em situações de quebra da ordem ou da paz social, mas em locais determinados. Isso significa que o presidente ele não pode decretar um estado de defesa em todo o território nacional, por exemplo. O estado de defesa ele também vale por 30 dias,
Mas, diferente do estado de sítio, ele só pode ser prorrogado mais uma vez por igual período, de 30 dias. Durante a vigência do estado de defesa, alguns direitos eles podem ser suprimidos, como, por exemplo, o direito de reunião e o do sigilo telefônico. Também é possível a ocupação temporária de bens e serviços públicos. Me dê. O Congresso Nacional também deve continuar funcionando normalmente durante a vigência de um estado de defesa. Agora que você já entendeu o que é estado de defesa e estado de sítio, já deu para perceber que eles não têm nada a ver com as medidas locais decretadas para combater a pandemia de coronavírus, né? Essas medidas, que determinam o fechamento de comércio e o toque de recolher, por exemplo, são uma resposta a uma crise sanitária e de saúde pública. E aqui tem uma diferença muito importante entre esses decretos e o estado de defesa e o estado de sítio. As consequências para quem desrespeita essas determinações do poder público. Elas são completamente distintas. Exatamente. No caso dos decretos locais, a punição costuma ser acessível, como uma multa, por exemplo. Mas no caso do descumprimento das medidas de um estado de sítio ou de defesa, a punição vai ser a prisão. Estás preso! E já que nós estamos falando sobre decretos locais, tem um vídeo aqui também no canal sobre o lockdown e o direito de ir e vir. Então, se não tiver visto ainda, dá uma olhadinha aqui no canal. Conta pra gente o que você achou desse vídeo aqui nos comentários. E se você gostou, dá um like e compartilha com seus amigos. Não esqueça também de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você vai ficar sabendo sempre que tiver novidades por aqui. E se você tiver alguma dúvida sobre o direito, como ele pode ser aplicado no seu dia a dia, deixa aqui nos comentários também que a gente pode estar dando uma olhada e fazer um próximo vídeo. Até a próxima! Até a próxima! Ai, que saco! Poxa, tá difícil, hein? Oi? Eu não escutei. Ah! Não! Ah! Tá. Ó!